seu Windows Explorer está lento e travando após a última atualização, saiba que você não está sozinho. Eu vou abordar soluções mais avançadas, além das tradicionais, referente a esse tema, né? Esse é um dos problemas mais comuns que alguns usuários do Windows 11 reportam após eles fazerem a atualização do sistema. E nesse conteúdo eu vou mostrar para você 4 passos que você pode seguir, que provavelmente um desses passos vai te ajudar a resolver o problema, tá? Só que antes de começar o conteúdo, gostaria de solicitar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Publico bastante conteúdo aqui no canal relacionado a como resolver problemas, solução, que nem no caso que eu estou demonstrando hoje, né? Solução relacionada à tecnologia, né? E publico também bastante conteúdo relacionado à segurança ofensiva, né? Onde tem alguns conteúdos que eu demonstro aí como procurar falha de vulnerabilidade, como explorar, né? Inclusive, eu vou deixar na descrição aí alguns cursos que eu tenho publicado. Até o momento são 6 cursos que eu publiquei lá no site JPITSec, tá? Eu vou deixar o link deles na descrição. Dá uma passada lá depois, tá? São cursos onde eu demonstro aí como procurar falha, como explorar. Tem curso também de programação Python, onde eu demonstro aí como desenvolver robô de automação, tá? O primeiro passo que você tem que fazer, eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefa, né? Clicar com o botão direito aqui no menu inferior, ou dar um Shift, Ctrl Shift ESC, você vai conseguir chegar nesse mesmo caminho, tá? Então vou clicar com o botão direito, vou aqui em mostrar gerenciador de tarefas, né? E aqui ó, eu vou expandir aqui na aba de serviços. Você vai ver todos os serviços que estão em execução, tá, do seu sistema operacional, né? Aqui tem bastante serviço aqui em execução, né? E o que é o seguinte, você vai lá em desempenho, você vê o que está consumindo aqui, ó, em memória, quantos por cento de memória está sendo consumida na sua máquina, e também de CPU, quantos por cento, né? No meu caso aqui, no momento aqui não estou tendo nenhum desses problemas que eu vou demonstrar aqui. Aí você vê que a minha CPU está 20% e a minha memória está 34%. Se você vir aqui em processo, aqui em memória você filtra o que está mais consumindo para o menor, né? Do maior para o menor. Aqui ó, você vê aqui ó, que tem esse primeiro aqui, que é o que eu estou usando para poder fazer a gravação. Ele está consumindo bastante, né? Você vê aqui ó, o uso de energia dele muito alto, né? E a tendência dele tá baixa, né? CPU dele também ó, tá 70%, né, de CPU, né? GPU, quer dizer, e a CPU dele tá 12%, né? Você pode filtrar também por CPU, né? Aqui o maior que tá consumindo aqui CPU é esse aqui mesmo, né? Aí em seguida vem o System, né, que é o de sistema, tá? Vem aqui o Google também e tal, antivírus, né? Aí vale ressaltar você verificar qual desses processos que está consumindo bastante memória, né? Se tiver um processo que você vê, putz, esse processo aqui eu não utilizo, não sei porque que ele está consumindo esse tanto de memória, né? Só você clicar com o botão direito nele e finalizar tarefas, tá? Da mesma forma você pode vir aqui em serviço. Se você vê que tem um serviço aqui que você não usa, que você suspeita dele, só você parar ele com o botão direito e parar, tá? Então aqui em usuário aqui ó, eu vejo aqui que tá, esse aqui é o usuário como todo, né? Aqui você consegue expandir ele também, né? Bom, esse aqui é o primeiro passo, tá? Então você pode seguir dessa forma aí para poder identificar processos que você não conhece, que talvez está consumindo aí a memória da sua máquina, a CPU, tá? Uma outra forma também é você usar um aplicativo chamado Shell Xview, né? Esse aplicativo ele vai mostrar todas as extensões que está sendo que está em uso em sua máquina, né? Esse aplicativo que deixa eu baixar ele aqui, mostrar para você como baixar. É bem simples de baixar, tá? Só você abrir aqui o Google normal, só você digitar aqui ó, Shell Xview, né? E você vai baixar ele através desse site aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó, nisoft.net, tá? Ele vai aparecer aqui, é esse aqui que apareceu na primeira página, inclusive vou deixar o link dele na descrição, mas eu vou descer até o final aqui, ó, e vou na aba aqui de fazer o download dele, né? Cadê?
Aqui, ó. Como eu uso o sistema operacional 64 bits, eu posso baixar esse aqui, tá? Aí tem esse outro aqui, arquivo zip, né? Eu vou baixar esse aqui, clicar nele e vou salvar aqui na parte de download, tá? Salvou, vou entrar aqui na pasta, é bem simples, só você extrair, você não vai precisar nem instalar ele não, tá? Extrair e aqui, ele extraiu, você vai executar esse aqui, ó, com a extensão .exe, tá? Dá duplo clique nele. Aí aqui, ó, ele vai mostrar o status dele, né? Vamos mostrar o tipo, né? A descrição, versão, o nome do produto e a empresa também, né? Se você vê um aqui, faz, putz, tem uma extensão aqui que, putz, eu não uso essa extensão e ela é da empresa tal. Conhece que, por exemplo, ó, esse aqui é de Python. Eu uso essa extensão, né? Se você tiver uma extensão desse tipo, você vê aqui e faz, putz, eu não uso essa extensão, eu vou remover, né? Eu vou desativar. Só você clicar com o botão direito e desativar selecionado, tá? Disable Select, tá? Só que você tem que tomar cuidado com o que você desativa, porque a vez pode, se você desativar algo do sistema operacional, pode te prejudicar, né? Corromper o sistema operacional ou fazer o sistema operacional perder algumas funcionalidades, né? Que nem esse daqui, ó, tem bastante aqui da Microsoft. Beleza, esse da Microsoft aqui, ó, ele eu sei que é usável, né? Que é uma empresa também, uma empresa conhecida, né? Aí eu tenho esses outros aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu nem sei que extensão é essa, que executável é esse, né? Porque ele não tem o nome da empresa. Esse daqui já é suspeito, né? Tem esse outro aqui, tá? O maior impacto disso, de acontecer isso, esse problema que você está pegando, é software terceiro, né? Não é nem o software da Microsoft, são software terceiro. Que nesse aqui eu tenho o Bit, né? Aí vale você avaliar esse software terceiro e fala, putz, eu não uso esse software não. Tem esse aqui do Google eu sei que eu uso. Tem a Nvidia também que eu uso. E tem alguns outros que você não sabe o que é. Aí é bom você dar uma pesquisada, ver do que se trata. E se você não usar, você desativa ele. Que nem esse daqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu até expandir esse aqui, ó. Você vê aqui o que tá com o nome aqui, ó. Antivírus, contexto menu, né? Você pode clicar com o botão direito nele e vir aqui em propriedades, né? Para você ver sobre, né? Aqui tá sobre ele e ele tá onde, né? File name. Em qual programa? Onde que ele tá instalado esse programa, né? Aí você vê aqui que ele tá lá na parte de programas, né? Ele tá na pasta aqui de 86 bits. 32, né? Security e antivírus, né? Eu falo, putz, mas eu não uso esse aqui não, porque o meu antivírus, o antivírus que eu uso é o AVG e esse daqui tá no caminho que não tá o AVG, né? Então, para você saber o que é isso, você pode até clicar nele com o botão direito novamente e fazer uma pesquisa dele no Google, né? Deixa eu fazer uma pesquisada aqui por file não, pelo nome, ou pesquisar pela extensão, tá? Pelo file nome primeiro. Ele vai pesquisar. Aí aqui, ó, vai aparecer aqui nas primeiras páginas, né? Aqui, ó, esses outros aqui, como você vê que está patrocinado, então provavelmente vai aparecer mesmo, por causa do impulsionamento que o dono fizeram, e qualquer palavra relacionada ao antivírus vai aparecer na primeira página. Mas você vê aqui um outro aqui, ó, o como que aparece, né? Só que ele aparece diferente, né? Porque no como aqui, deixa eu até traduzir aqui para o português. É um arquivo context menu.dll, é desenvolvido pela Adobe System Incorporation. O arquivo é usado pelo software chamado Adobe. Aqui ele já fala algumas funcionalidades, né? Plataforma afetada, sistema operacional Windows. Mas no meu caso, não é só context menu del, né? No meu caso, é antivírus context menu, né? Então eu vou desativar isso aqui, porque putz, eu não sei que é isso daqui, então eu vou desativar. Aí você desativa, reinicia a máquina e depois você testa aí novamente e acessar a internet o Windows Explorer para ver se funciona, tá? Inclusive tem mais outros aqui que eu também não sei o que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. E o Bit eu uso, né? Tem esse aqui, ó, FileZilla. Esse aqui é o FileZilla que eu uso, né? Que eu tenho na minha máquina, né? Então, ó,
quando não tem esse nome, você suspeita, né? Você fica suspeitando, porque você fala, puta, não tem o nome, mas às vezes pode ser. Aí é bom investigar, né, do que se trata, né? Porque às vezes pode ser arquivo malicioso. Aí eu recomendo você rodar um antivírus, né? Geralmente eu uso bastante o AVG, o Avast, que é totalmente gratuito, tá? Se você não tiver, você pode baixar, instalar e usar eles gratuitamente. Um deles, né? Tem que ser um antivírus, né? E tentar executar e depois ver se vai ocorrer um problema, que às vezes pode ser vírus também, tá? Aqui nesse outro aqui eu vou dar uma pesquisada também por nome. Novamente. Esse daqui já é do FileZilla, né? Esse aqui eu nem... Ó, só que eu tenho que ver qual que é o nome dele. FileZilla, eu vi o DLL, né? Vou buscar pelo DLL agora pra ver, pela extensão. Então tá esse nome aqui, ó. Aparece bastante coisa aqui da FileZilla, né? Mas você pode desativar também, né? Tem esse aqui, ó, de PDF também. Deixa eu dar uma pesquisada. Ó. Pelo visto é do Adobe também, né? Tem aqui na Microsoft também. Deixa eu ver até no qual caminho que ele tá. É bom ver o caminho também. Ó, ele tá aqui no caminho do Edge, né? Sabe o navegador Edge? Então esse arquivo aqui faz parte desse Edge, né? Muita gente remove esse navegador porque às vezes ele deixa a máquina muito lenta também, né? Muita gente fica com a máquina lenta por causa dele e até faz a remoção desse navegador. Inclusive, eu acho que eu vou te deixar um vídeo aí na descrição como remover, porque se você remover ele também, você pode fazer um teste, né? Talvez os passos que eu demonstrar aqui, se não funcionar, você pode tentar remover ele, que às vezes ele pode ser a causa do problema, né? Bom, esse aqui é isso, tá? Então, para segundo passo é usar aí o Shell Xview, né? E o terceiro passo, eu vou mostrar para você como atualizar o drive, né? O drive da controlador de armazenamento, tá? É só você vir aqui, ó, dispositivo, gerenciador de dispositivo, tá? O menu inicial. E aqui você vai expandir e vai procurar pelo drive de controlador de armazenamento e não controlador de armazenamento, controladores IDE ATA/ATAP, tá? Esse aqui, ó. Deixa eu usar esse aqui, ó. Aí aqui você faz uma pesquisa, tá? Clicar com o botão direito, atualizar drive, né? Pesquisa de drive automático, né? No meu caso aqui, não vai dar nada porque ele já está atualizado, tá? Então no meu caso ele já vai estar ok. Talvez esse possa ser um dos seus problemas também, tá? Do seu problema também. E o outro ponto, né? Se você seguiu todas essas dicas e mesmo assim continua com problema, aí provavelmente eu recomendo você criar um novo usuário no seu sistema operacional, tá? Porque às vezes o seu usuário o perfil antigo às vezes pode estar corrompido, né? E quando você criar um novo usuário, só você vir aqui, ó, configuração. É bem simples, tá? Configuração, contas. Aí você vai aqui em cadê? Outro usuário aqui, ó, outro usuário, adicionar outro usuário a esse PC, né? E aqui, ó, você vai clicar aqui em usuário e vai criar um novo usuário. Novo usuário. Você coloca o nome do usuário, o nome completo, descrição, senha, confirmar a senha. O usuário deve alterar a senha na próxima logon. Você que sabe, né? A sua. Se você quiser, você pode ativar, se não, você desativa, né? E é isso. E vai seguir, né? E depois se adiciona ele no grupo administrador, né? Que no meu caso aqui, ó, eu tenho usuário convidado aqui, por exemplo. Só você vir aqui no grupo administradores, tá? Para ter privilégio admin, só você clicar aqui e adicionar. No caso que eu vou colocar convidado, tem que colocar do jeito que tá aqui, dá um verificar e ele vai colocar aqui convidado como usuário local com privilégio admin, tá? E depois que você fazer isso,
Você faz backup do arquivo, né? Se você quiser, tiver alguns arquivos que você quer usar, vou aqui na partição C aqui, ó. Você vai lá em usuário, vai aqui no usuário antigo, né? Por exemplo, copia todos os seus arquivos que você precisa que esteja no outro usuário, seleciona tudo e copia e cola lá no outro usuário, que o backup dos seus arquivos vai estar em perfeito estado, tá bom? Bom, espero que o conteúdo aí tenha te ajudado. Se você seguir essas dicas não ajudou, provavelmente você vai ter que, não resolveu, provavelmente para resolver, provavelmente você terá que formatar a máquina, né? Dá para formatar fazendo backup aí para recuperar tudo que você tem na máquina, né? E eu recomendo também você instalar algum antivírus, né? Um antivírus, talvez ele detecte aí algum vírus na sua máquina ou algo do tipo, e que pode estar atrapalhando aí a performance da sua máquina, tá? Bom, é isso. Se gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.